Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Tudo bem? Bom, vamos lá. Nós hoje vamos terminar o nosso conteúdo, né, que é uma discussão de um caso clínico, com alguns temas que ficaram faltando, e na semana que vem a gente tem a nossa avaliação. A nossa avaliação ela vai ser através de um formulário Google que vocês vão responder, enviar para mim. Eu vou hoje vou mandar um linkzinho que vai ser um teste, né? Vai ter ali duas questões para você responder. Vocês têm que colocar um e-mail válido, né? O nome e enviar. Só pode fazer isso uma vez. E a disciplina e tem a resposta das questões, naturalmente, que serão olhadas, né? E o conceito de vocês, apto ou não apto, vai ser levado em conta as respostas que foram dadas e também a resposta do link, né? Quem não respondeu o link, o formulário Google vai ficar como não apto, tá? Então, prestem atenção, isso será feito semana que vem. Hoje será teste. Eu vou, no final da aula, passar um linkzinho para vocês, só para vocês responderem como teste, e na semana que vem nós teremos as questões e será a avaliação. Está entendido? Alguma pergunta, não? A avaliação semana que vem ainda, professor. Isso, semana que vem, dia 29 de novembro, 29, tá? Então, hoje nós vamos voltar lá ao nosso caso clínico para fechar. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Muito bem. Eu preciso que um de vocês me diga que se está no slide. Acho que sim, né? Dá sim, professor. Sim, Sim. professor. Tá. Então, esse aqui é o caso clínico que a gente já leu anteriormente, né? Ali as patologias que a gente poderia elencar para discutir, já falamos de algumas, né? E ficou faltando para conversar hoje sobre a arritmia cardíaca, a crise convulsiva, hipertensão arterial e o acidente vascular encefálico. Então, é isso que a gente vai apresentar hoje, né? Aqui, ali no caso clínico, está ali, a filha refere que encontrou o pai desacordado em casa, houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio e, posteriormente, cefaleia e mialgia. Essa descrição sugere a possibilidade que o paciente possa ter tido uma crise convulsiva, né? E como é que nós reconhecemos isso, a crise convulsiva, né? Qual é a abordagem que se deve ter da crise convulsiva ali no primeiro atendimento no pronto-socorro? Nós vamos falar digamos assim, do que é mais comum e das atitudes imediatas que devem ser tomadas, né? Então, primeiro, o que é a crise convulsiva? É uma atividade elétrica normal do sistema nervoso central, pode produzir uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão. Normalmente você tem as contrações, né, os espasmos musculares involuntários, que é a crise tônico-clônica, acompanhada da perda da consciência. Então, isso caracteriza a crise convulsiva, né? Um diagnóstico a ser feito, quando a gente vê, né, não é difícil reconhecer a crise convulsiva, ao contrário, né? Mas a gente sempre, em medicina, deve colocar diagnósticos diferenciais, né? Aqui a gente tem uma lista de diagnósticos diferenciais, algumas vezes, um quadro de crise ansiosa aguda pode, digamos assim, nos trazer alguma confusão em relação à possibilidade de crise convulsiva ou não, né? Nós vamos falar hoje ainda de ataque isquêmico transitório, acidente vascular encefálico, ou então um quadro de síncope, né, que é perda súbita da consciência, e depois, logo a seguir, recobra a consciência, mas não tem os espasmos musculares, tem a crise tônico-clônica. Muito bem. O atendimento inicial no pronto-socorro, ele consiste de
atender o paciente e, se eu tenho um local apropriado para esse paciente, eu vou providenciar que ele fique em uma posição que não corra risco de broncoaspiração, que eu proteja a via aérea, também evitar mordedura de língua. Eu devo obter um acesso venoso para a administração de drogas e também, paralelamente a isso, eu vou monitorar o paciente. As drogas que são utilizadas para tratar a crise convulsiva, né, para abortar a crise convulsiva, para terminar a crise convulsiva, são basicamente duas que nós utilizamos no pronto-socorro, né? O benzodiazepínico e a fenitoína, ou a difeniloidantoína, ou idantal, né? Aqui, no tempo zero, quer dizer, logo após o atendimento, não se preocupem com a dose, eu quero que vocês guardem o nome da droga, que é o diazepam, é um benzodiazepínico. A gente administra imediatamente após o diagnóstico ser feito e obter o acesso venoso, a gente administra o diazepam, né? Quando isso é feito, a intenção é abortar ou terminar com a crise convulsiva, né? Logo a seguir, ao término da crise convulsiva, o paciente, né, a crise convulsiva cedeu, o paciente acordou. Nos próximos 5 a 10 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra droga para impedir que o paciente tenha novos episódios de crise convulsiva. E essa segunda droga a ser administrada é exatamente a difeniloidantoína, o idantal. Tem a dose ali também, não se preocupe com a dose. Eu quero que vocês guardem o nome da droga, que é fenitoína. Então, a droga para abortar a crise convulsiva, para terminar a crise convulsiva, é o diazepam. Cedeu a crise convulsiva, o paciente está recobrando a consciência, nos próximos 5 a 10 minutos eu vou administrar o idantal para que esse paciente não faça novamente episódios de crise convulsiva, que, na verdade, isso poderia acontecer, né? Ali no nosso caso clínico, eu não vou ler ele novamente, né, porque é extenso, mas tem várias possibilidades ali que poderiam... Professor, é o idantal que é a fenitoína? Eu não entendi, Isso. eu meio que ficou o áudio aqui para mim. Idantal é o nome comercial da fenitoína. Difeniloidantoína, idantal é o nome comercial, tá? É uma droga anticonvulsivante. Ok? Ok, obrigado. Aqui eu tenho várias possibilidades ali no quadro clínico, no caso clínico, que poderiam desencadear a crise convulsiva. Nós iríamos tratar dessa forma como eu acabei de comentar, né? Então, ocorreu a crise convulsiva, trato a crise convulsiva, termino, aborto a crise convulsiva, o diazepam, o idantal, e a pergunta seguinte é por que o doente fez a crise convulsiva, né? Na maioria das vezes, esses doentes, além daquelas possibilidades ali que foram colocadas no caso clínico, esses doentes muitas vezes passam por um exame de imagem para ver se tem uma doença estrutural, né? No caso, pode ter havido queda, por exemplo, né? Se é o primeiro episódio de crise convulsiva, ou então se o paciente já tem o diagnóstico de epilepsia e parou de tomar medicações que ele fazia uso regularmente, isso também é bastante comum, né? Mas muitas vezes isso está em aberto e aí ocorre a necessidade de ser feito um exame de imagem, que é uma tomografia computadorizada, e também o pedido para a realização do eletroencefalograma e a referência desse paciente para ser, se ele, digamos assim, cedeu à crise convulsiva, fez uso das 2 drogas, como eu acabei de comentar, e ele ficou estável, eu posso prescrever uma droga para ele tomar em casa, né? Pode ser, inclusive, o próprio idantal, né? E ele é referenciado para procurar um colega da neurologia para dar seguimento e acompanhamento do caso, né? Acesso ao neurologista. A gente vai sempre encaminhar esse colega, esse paciente, para um colega da especialidade, para que ele possa ver o eletroencefalograma, ver que droga, se aquela droga que foi prescrita deve ser mantida ou não. Naturalmente, se o paciente faz crise convulsiva, repete a crise convulsiva, ali no ambiente de pronto-socorro, é um paciente que deve ficar hospitalizado, né? Ninguém vai liberar um doente que fez crise convulsiva e não recobrou a consciência, ou então fez vários episódios de crise convulsiva, que é uma situação de maior gravidade, que a gente chama de status epiléticos. Esses doentes, inclusive, são colocados num ambiente de terapia intensiva e usam outras drogas em infusão contínua para poder
tratar a crise convulsiva. Um outro diagnóstico a ser colocado nesse paciente também, que merece comentário, é o paciente hipertenso, né? E ali a clínica do paciente, né? Com desvio de comissura labial, ele pode ter feito um quadro que a gente chama de crise hipertensiva, que está colocada dentro das emergências hipertensivas, né? Então, a crise hipertensiva, né? Aqui a conceituação da hipertensão arterial, e o que a gente chama de emergência hipertensiva? Quando ocorre um risco iminente de vida e de rápida e progressiva deterioração de órgão-alvo. Quer dizer, o doente pode evoluir com um quadro central, neurológico, né? Alteração do nível de consciência, cefaleia, confusão mental, a própria crise convulsiva, fazer um déficit motor, e a gente já vai falar sobre isso, caracterizando um acidente vascular encefálico, ou fazer um quadro de dispneia progressiva, um edema de pulmão, ou piorar a função renal, ou ter dor torácica. Quer dizer, essas situações onde a gente tem elevações significativas dos níveis da pressão arterial, caracterizando uma emergência hipertensiva. Isso significa que nós precisamos abordar esse paciente para reduzir a pressão arterial com drogas utilizadas por via parenteral, intravenosas, né? Para reduzir a pressão arterial e, habitualmente, por droga parenteral, como eu acabei de falar. E, normalmente, esses doentes são hospitalizados numa unidade onde ele possa ser monitorado, né? Normalmente, uma unidade fechada, como a UTI. Aqui, os nossos objetivos de reduzir a pressão arterial, né? Mas não rapidamente, mas não mais do que 25% dos seus níveis iniciais. Quer dizer, esse doente que está extremamente hipertenso, eu tenho que ter cuidado com as drogas que eu vou utilizar para daqui a pouco o doente não estar hipotenso. E isso, inclusive, pode contribuir para o agravamento do quadro neurológico. Então, evitar a hipoperfusão cerebral e ou coronariana por reduções muito rápidas ou acentuadas da pressão arterial. Então, esse doente tem que ficar no local com o uso de drogas parenterais para controle da hipertensão arterial e com avaliação frequente da pressão arterial. As duas drogas que nós utilizamos nesse contexto uma é o nitroprusiato de sódio, que o nome comercial é Niprid, e a outra droga é o Niprid. Ele atua tanto em lado arterial quanto lado venoso da circulação, né? Então, é um vasodilatador arterial e venoso. É feito por infusão contínua, numa bomba infusora, e a gente ajusta ali a velocidade de infusão para que haja a diminuição dos níveis tensionais. Esse doente não pode ficar num ambiente onde ele não tenha monitorização. Então, ele precisa ficar numa unidade fechada com o uso do Niprid sendo infundido através de uma bomba infusora para controle de uma emergência hipertensiva. A outra droga que pode ser utilizada é a nitroglicerina, que é um vasodilatador de território venoso. A nitroglicerina também pode ser utilizada, né? Também por infusão contínua, através de uma bomba infusora, e o paciente deve estar monitorado, né? Um ambiente com monitorização e com avaliação frequente da pressão arterial. Muito bem. Alguma pergunta? Deixa eu só interromper. A gente falou de 2 itens. O Niprid, ele vai vasodilatar a artéria também ou venoso, só venoso? O Niprid, o nitroprusiato de sódio, é vasodilatador arterial e venoso. A nitroglicerina é vasodilatador venoso. E coronariano também, né? A gente usa também o Tridil, que é o nome comercial da nitroglicerina venosa, para pacientes com síndrome coronariana aguda com dor torácica. Mas o principal mecanismo da vasodilatação é território venoso. O Niprid, ao contrário, é arterial e venoso. Esse de medicação que, quando a gente está estudando a parte de angina, quando fala que vai reverter com nitrato, esse medicamento que eles estão se referindo, não é? Isso, é o dinitrato desorbido, é o Isordil, né? Só que o Isordil é comprimido, né? Pode ser feito via oral, sublingual, né? Para ter ação rápida. E se eu quero fazer por via parenteral, é a nitroglicerina. Mas o mecanismo de ação é o mesmo, né? Para alívio de angina, alívio de dor torácica.
Só que eu não estou falando de dor torácica, eu estou falando de emergência hipertensiva. Então, Não, eu emergência... sei, é porque eu só estou associando o tipo de Isso. medicação. Mas é a mesma Obrigado, droga. professor. É a mesma droga, só com apresentação para uso parenteral, venoso. Ok? Então, isso Ok. exige que monitorização contínua e avaliação frequente da pressão arterial. Não posso fazer isso e não ver o doente, né? Porque se eu administrar essa droga e não ficar tomando conta do doente, verificando níveis tensionais, esse doente pode evoluir com hipotensão severa e agravar o quadro dele que deu entrada no hospital, né? Principalmente no que se refere à hipoperfusão cerebral ou coronariana. Ok? Deixa eu te perguntar, professor, os 25% em relação à queda da PA é de acordo com a pressão que ele chegou no hospital? Por exemplo, chegou com 200 por 100, calculo 25% daquilo e trabalho Isso, nessa proporção. isso, exatamente. As duas pressões são importantes, tanto a sistólica quanto a diastólica, né? Mas a nossa referência aí principal é a diastólica, né? Então, 25%, tanto da sistólica quanto a diastólica, mas o componente principal ali para eventos adversos relacionados à emergência hipertensiva é a hipertensão diastólica. Ok? Ok. Muito bem. Eu não falei de fundo de olho, como lesão de órgão-alvo, né, edema de papila, porque isso é um pouquinho mais complexo, né? Eu falei mais do quadro neurológico e edema agudo de pulmão, dor torácica e também pode ocorrer piora da função renal, agravamento da função renal, da nefropatia hipertensiva, quando você tem a emergência hipertensiva. Muito bem, vamos voltar lá. Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre uma outra possibilidade, né, colocada ali também, que é o acidente vascular encefálico. Dentro do acidente vascular encefálico, o diagnóstico diferencial tem que ser feito se ele fez um acidente vascular encefálico propriamente dito, ou ele fez o que a gente chama de ataque isquêmico transitório, ou TIA. Né? Como é que a gente define ataque isquêmico transitório? Quer dizer, diferente do acidente vascular encefálico. O ataque isquêmico transitório, em ambos os casos, eu vou precisar fazer uma tomografia, né? Para poder me posicionar ali, para saber se houve uma lesão estrutural, se apareceu uma área de infarto cerebral ou uma área de hemorragia intraparenquimatosa. Eu tenho o acidente vascular encefálico isquêmico, o acidente vascular encefálico hemorrágico. O acidente vascular encefálico isquêmico ele pode ser trombótico ou embólico. A gente vai falar também sobre isso. Mas existe essa outra possibilidade, que é o ataque isquêmico transitório. Em todos esses casos, nós vamos precisar, o doente se apresenta ali com um quadro neurológico, né? Alteração no nível de consciência, algumas vezes com déficit motor, a gente vai fazer o TC, né? E no caso do ataque isquêmico transitório, o paciente tem um déficit neurológico focal que, no intervalo de horas, pode ser até 24 horas, ele regride por completo. E a TC não revela imagem de infarto cerebral, quer dizer, na entrada e no controle após 24, 48 horas. Então, o doente é admitido, né, para diagnóstico, faz a tomografia normal, repete a tomografia continua normal, sem área isquêmica e de infarto cerebral, ou seja, não caracterizou um acidente vascular encefálico, e o quadro neurológico regride por completo. Isso chama-se ataque isquêmico transitório. Toda vez que a gente vê um ataque isquêmico transitório, a gente tem que se preocupar que mais adiante esse doente tem um risco altíssimo de completar e efetivamente fazer um AVE isquêmico mais adiante, né? E por que o paciente fez o episódio de ataque isquêmico transitório? Então, tem algumas possibilidades, né? Aqui é um diagnóstico diferencial, né? Uma das possibilidades para o doente poder ter feito um ataque isquêmico transitório é ele ter uma doença de carótida, placa em carótida, doença obstrutiva, né? Carotídea por conta de doença aterosclerótica, que eu posso detectar quando eu examino o doente, eu ausculto ali o pescoço, posso encontrar um sopro, né? Aqui, só para ilustrar, uma artéria com uma placa aterosclerótica, e essa placa esse diagnóstico, quer dizer, eu posso ter uma placa com uma obstrução que não é
significativa que, com o decorrer do tempo, ela avança, ela aumenta, ela pode ocorrer exposição ali do endotélio nessa placa, uma fissura dessa placa, e a ocorrência de um trombo arterial, adesividade ali da plaqueta, a formação de um trombo e oclusão completa do vaso, levando ao AVE isquêmico. Então, é como se fosse um caminho natural da obstrução pela doença aterosclerótica, a ocorrência do ataque isquêmico transitório e, mais adiante, o acidente vascular encefálico isquêmico. Eu posso fazer esse diagnóstico, investigar o doente, naturalmente, além da ausculta, né, com um exame de imagem. Isso pode ser feito através de um ultrassom, pode ser feito através de uma angiotomografia, pode ser feito através de uma angiorressonância, ou podemos chegar até a uma arteriografia com o diagnóstico ali da obstrução coronária. Nesses casos, nós vamos precisar da avaliação de um colega da cirurgia vascular. O colega da cirurgia vascular vai olhar o exame de imagem, vai ver o doente, né? Vai avaliar o grau de obstrução dessa placa. Se for uma obstrução severa, uma obstrução significativa, pode ser que esse doente tenha indicação de um procedimento cirúrgico, que se chama endarterectomia carotídea, ou não fazer a endarterectomia e sim colocar um stent, né? Esse é um procedimento endovascular. Quem vai decidir isso é o colega da cirurgia vascular, e ele vai, se for uma obstrução, por exemplo, de 30% a 40%, nada a ser feito, é tratamento conservador, tratamento clínico. A gente já vai falar, uso de aspirina, uso de estatina para evitar a progressão da placa, né? Mas, se for uma obstrução severa e o doente fez um ataque isquêmico transitório, ou tem uma obstrução significativa de 80%, 85%, esse doente precisa de intervenção, e quem vai fazer isso é o colega da cirurgia vascular. Uma outra possibilidade para o doente fazer um acidente vascular encefálico isquêmico, que pode ser embólico, é o doente que tem arritmia cardíaca. E o nosso doente tem a fibrilação atrial, tanto que ele fazia uso de amiodarona, né? Então, a fibrilação atrial pode estar relacionada ao evento central, um evento cardioembólico, né? Aqui, a fibrilação atrial está dentro ali das taquiarritmias, né, supraventriculares, e você pode detectar a fibrilação atrial através do exame clínico, ali a irregularidade do pulso, né, a ausculta e a palpação do pulso, a irregularidade do pulso, e também fazer o eletrocardiograma, onde você tem um RR irregular e ausência, atividade atrial anárquica com ausência da onda P, né? Essa fibrilação atrial pode ser uma fibrilação atrial aguda. No nosso doente que a gente discutiu, é um doente idoso, então isso normalmente é colocado como fibrilação atrial crônica. A fibrilação atrial crônica, a conduta é um pouquinho distinta. Se eu tenho a fibrilação atrial aguda, eu posso tratar essa arritmia e fazer com que haja retorno ao ritmo sinusal. A gente chama isso de cardioversão química, com o uso de drogas, por exemplo, a amiodarona, ou, se o doente tiver dor torácica, edema agudo de pulmão ou choque, e uma fibrilação atrial com um intervalo de tempo pequeno, eu posso fazer a cardioversão elétrica, né? Então, eu posso fazer a cardioversão química ou a cardioversão elétrica, se for uma situação de emergência. O doente crônico, né? O doente crônico, aqui eu falei da amiodarona, o doente crônico, a intenção é apenas controle de frequência, para que não haja uma frequência cardíaca elevada. Isso pode ser feito com o uso de drogas, como beta-bloqueador, e provavelmente o uso de amiodarona, que controla a frequência também, e é o que o nosso paciente estava usando. Um outro detalhe na fibrilação atrial crônica é que o doente tem uma chance grande de formar trombos em átrios, esses trombos em átrio esquerdo poder, digamos assim, se fragmentar e chegar à circulação do sistema nervoso central, causando um acidente vascular encefálico isquêmico embólico. E o doente faz lá o quadro agudo de
acidente vascular encefálico, né? E aqui é um risco maior que o doente tem quando tem fibrilação atrial crônica de fazer acidente vascular encefálico, e esses doentes muitas vezes são manejados ou tratados com drogas anticoagulantes para evitar a chance do doente fazer acidente vascular encefálico isquêmico cardioembólico. Então, o doente tem a fibrilação atrial crônica, faz uso de uma droga para controle de frequência e faz uso do anticoagulante oral. Aqui, como uma droga que é um anticoagulante que já se usa há muito tempo, que são os cumarínicos, eles diminuem a chance do doente fazer esse quadro de AVE. Aqui, como que funciona o anticoagulante oral, no caso cumarínico, qual é a via que ele atua, na via extrínseca, e aí você tem que controlar a coagulação através do tempo de atividade de protrombina, que é o NR. O NR fica largado quando a gente faz uso do cumarínico. O nosso doente ele não usava anticoagulante oral. No caso clínico ali não está descrito o uso do anticoagulante oral, provavelmente porque ele não tinha uma consulta regular com o médico, ele não fazia um acompanhamento regular, e a gente nunca deve prescrever anticoagulante oral para um doente que a gente não vai ter controle ambulatorial. Quer dizer, ele pode fazer uma droga o uso de uma dose inadequada, menor ou maior, e ter uma chance maior de fazer efeito adverso com o anticoagulante, que é o sangramento. Muito bem. Acho que tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver quem é. Não. E aqui, Professor, voltando... você falou rápido, qual droga que eu não posso usar sem acompanhamento, por conta de risco de É o anticoagulante sangramento? oral. A gente nunca prescreve anticoagulante oral se não puder acompanhar o doente de perto, porque tem risco de sangramento, né? Um trauma, ou então uma dose maior do que deveria usar, ou então usar alguma droga que interfira na ação do anticoagulante oral, como o cumarínico. Então, a gente, provavelmente por isso, o doente ali não estava usando o anticoagulante, porque ele morava no meio rural e aí não tinha o controle adequado com o médico a nível ambulatorial. Mas esse acompanhamento aí é nível ambulatorial, né? De perto é nível ambulatorial. Sim. Tá. É através do coagulograma do INR que a gente faz o acompanhamento da dose que o paciente deve tomar no caso cumarínico. Ok? Muito bem. Voltando lá, então a gente está aqui. Quer dizer, eu tenho lá a possibilidade de AVE isquêmico. Se o doente já teve um episódio, né, se ele não teve nenhum episódio, se chamaria de prevenção primária. Quer dizer, um doente que tem uma placa em carótida pequena, ou doente que tem dislipidemia, ou doente hipertenso, doente obeso, né? Então, é prevenção primária. Eu vou atuar nos fatores de risco e também usando drogas para impedir que o doente tenha ali uma complicação relacionada à doença aterosclerótica. Se ele já teve o evento, é prevenção secundária. Eu vou usar drogas para impedir que ele faça um novo evento de acidente vascular encefálico. O nosso doente já tinha tido um evento de acidente vascular encefálico, então ele está enquadrado ali em prevenção secundária. Essa prevenção secundária são drogas para controle da hipertensão, é o uso de estatina, o uso de aspirina, e no caso ali da fibrilação atrial, a possibilidade de uso do anticoagulante oral. Uma outra questão a ser colocada hoje também é o que a gente faz quando o doente se apresenta com um AVE isquêmico propriamente dito. Qual é a abordagem, né? Aqui, o AVE isquêmico, quer dizer, quando eu tenho obstrução do fluxo ali, seja por trombose ou embólico, eu tenho a ocorrência do seguinte: eu tenho um núcleo central, onde eu tenho ali uma área de infarto cerebral, eu tenho uma área isquêmica, né, que a gente chama ali de penumbra, uma área onde tem diminuição da perfusão de oligoemia, e eu tenho uma área autorregulada, onde o cérebro está funcionando, a perfusão está funcionando normalmente. Mais adiante, o que acontece? Né? O fluxo, a continuidade da obstrução do fluxo arterial determina que haja um aumento ali daquela área de infarto cerebral. Então, aquilo que era uma região pequena
de um núcleo, onde eu tenho uma área pequena de infarto, pode se transformar mais adiante, horas depois, em um grande infarto cerebral. Aqui uma imagem de tomografia mostrando ao longo do tempo, ao longo de horas ali, um grande infarto cerebral num TC de crânio, né? Nós temos várias etiologias para o doente que faz um AVE isquêmico. Aqui é do Harrison, do livro de medicina interna, né? Eu queria abordar com vocês quando o doente faz AVE isquêmico por causa de trombose de grande vaso, né? São vasos, são segmentos de artérias cerebrais médias, né? Artéria cerebral, onde eu tenho ali um grande vaso aonde ocorreu a trombose. O que a gente pode fazer? Aqui a conduta tradicional de um acidente vascular isquêmico, de um AVE isquêmico, que nós fizemos durante anos e anos. Eu fiz isso durante a minha vida inteira, né? Para poder tratar os doentes com AVE isquêmico. Então, está ali, né? Suporte clínico, hidratação, passagem de sonda nasentérica, porque o doente não consegue deglutir, cateterismo vesical, prevenção de embolia pulmonar, profilaxia de hemorragia digestiva, prevenção de úlcera de pressão, controle da hipertensão, uso de aspirina, uso de estatina, tomografia de controle, avaliação da causa, tudo isso feito ali nos doentes que se apresentavam ou se apresentam, né? O que nós tivemos de avanço da ciência nesses anos, nessas últimas 2 décadas aí, né? O que mudou a nossa conduta, né? Aqui esses doentes muitas vezes eles ficam com um grande infarto cerebral e ficam internados por um período longo, com uma sequela neurológica grave, e muitas vezes vêm a morrer dentro do hospital por complicações ali da própria doença, né? Porque fica um doente invadido, fica um doente que tem um risco grande de fazer broncoaspiração, pneumonia de aspiração, infecção dentro do hospital por bactéria, por padrão de multiresistência. Muitas vezes a gente perde doente que fez um grande AVE isquêmico, ficou em coma, não melhorou, não tem como ter alta esse doente, acaba morrendo dentro do hospital. Em outras vezes, o doente faz um AVE e fica com uma sequela neurológica, com déficit motor, para o resto da vida. A única coisa que vai poder ser feita por ele é fisioterapia motora, que, na verdade, não muda aquele déficit motor. Quer dizer, o doente fica com uma sequela, algumas vezes afásico, hemiplégico, para o resto da vida. Então, o que mudou na conduta desse doente para tentar melhorar o prognóstico, a qualidade de vida desses doentes, né? Aqui, um grande infarto cerebral hemisférico, aqui um outro grande infarto cerebral em região occipital, e a conduta atual ela mudou a partir dessa publicação, que já tem 27 anos, né? Onde o que o autor fez? O autor mostrou que os doentes com AVE isquêmico que usavam uma droga para dissolver o coágulo, que é o trombolítico, eles tinham uma evolução melhor. Então, o doente chegava com AVE isquêmico, preenchia critérios para poder fazer uso da droga, não havia contraindicação, uma janela de tempo de até 3 horas após o início do quadro, e aí se usava o trombolítico é o alteplase, o ativador de plaminogênio tecidual, e com isso, depois de 3 meses, o doente tinha uma qualidade de vida melhor. Olha que interessante essa publicação. Isso fez com que todos nós mudássemos, né, a nossa conduta frente ao AVE isquêmico. Até uma frase passou a ser cunhada: tempo é cérebro. Quer dizer, quando eu atendo um paciente com acidente vascular encefálico, eu tenho que imediatamente tomar providências, fazer exame de imagem, ver se trata de um AVE isquêmico. Obviamente, se for hemorrágico, ele não está no protocolo de trombólise, mas o AVE isquêmico ele pode preencher critérios, ali tem um intervalo de tempo, ΔT, de até 3 horas, que depois mudou para 4 horas e meia, né? Hoje é 4 horas e meia, para que possa fazer uso do trombolítico. Então, a mudança da nossa prática clínica se deve a essa publicação, né? Aqui, como que atua o ativador do plasminogênio tecidual.
a gente tem a nossa cascata da coagulação, a via extrínseca, a via intrínseca, a via comum, e depois a gente tem também o nosso sistema fibrinolítico, que dissolve o coágulo, né? A gente tem o plasminogênio, que se transforma em plasmina, né? Ativação em plasmina, e você tem ali a dissolução do coágulo, né? A quebra do fibrinogênio em produto de degradação de fibrina. E aí, o que faz com que isso ocorra, né? É o ativador do plasminogênio tecidual. E a droga, que é o alteplase, é o ativador do plasminogênio tecidual recombinante. O que a droga faz? Ela atua acelerando essa transformação do plasminogênio em plasmina, induz o que a gente chama de estado lítico, e isso faz com que o coágulo seja dissolvido. Então, aquele coágulo que obstruiu o fluxo de sangue arterial de uma grande artéria cerebral média, por exemplo, ele é restabelecido e o doente melhora o quadro neurológico. Aqui é um artigo que fala sobre isso, onde tem os critérios para diagnóstico, né, onde nós vamos utilizar o protocolo de trombólise em paciente com AVE isquêmico, a extensão do tempo de 3 horas para 4 horas e meia, como eu acabei de comentar. Hoje são 4 horas e meia, né? Aqui uma tomografia de crânio que mostra ali um sinal de obstrução de artéria cerebral média. E, nos anos mais recentes, nós temos um outro tipo de abordagem que também foi colocada para esses doentes, que é o 2015, que é o tratamento endovascular. Esse tratamento endovascular ele pode ser utilizado complementando o uso do trombolítico, ou, se o doente tiver contraindicação ao uso de trombolítico, ele pode usar o tratamento endovascular. O tratamento endovascular, aqui em 2015, né, mostrando os benefícios, e ali a obstrução arterial, e depois que o fluxo se restabelece ali com o tratamento endovascular, e um dispositivo que o colega da hemodinâmica coloca lá dentro da artéria, e ele retira o coágulo, e com isso restabelece o fluxo de sangue para circular, para melhorar o quadro de infarto cerebral. Então, veja só, hoje, quando a gente vê um AVE isquêmico, eu tenho que imediatamente lembrar da possibilidade do uso de trombolítico, e, se eu tiver condições, né, no meu serviço, ou referenciar, para ele ser avaliado para fazer o que a gente chama de trombectomia, que é o tratamento endovascular do AVE isquêmico, naturalmente preenchendo critérios para isso. Muito bem. Alguma pergunta? Não, Não, professor. professor, obrigado. Não? Então tá bom. Então, olha só. Então, a gente terminou aqui o caso clínico 2. Veja quanto assunto a gente pode discutir ou colocar ali como diagnóstico diferencial, né? E fazer uma discussão sobre as abordagens num doente com várias possibilidades. Eu agora vou passar para vocês aqui um testezinho, né, para que vocês apenas vejam como vai funcionar. Aqui, deixa eu ver aqui. Então, está aberto para resposta. Outra coisa, na semana que vem, quando passar o link, eu vou determinar um tempo para a resposta. Como hoje, eu vou botar 1 hora para vocês responderem. E vocês vão responder as questões, e isso vai ser avaliado como vai ser a avaliação da prova. O link está aqui, para que vocês possam treinar. Treinar quer dizer abrir, responder, tem que botar o e-mail, o nome. Assim que vocês fizerem isso, copiarem o link, vocês podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala, tá bom? Semana que vem a gente se vê e faz a avaliação. Um abraço para vocês, então. Você quer que responda Obrigada, primeiro? professor. Pode Boa pôr noite. o nome aí. Obrigada, professor.
podem botar o nome, a matrícula e sair, tá? Um abração. Semana que vem a gente se vê.